Mas eu estou com o Pascoal Cadório e o Eduardo Cadório estão aqui junto com a gente. O assunto é sério, pessoal. Nós tivemos essa mudança no Código de Trânsito Brasileiro. E aí eu anotei algumas perguntas que o pessoal me passou durante a semana, e quem quiser perguntar agora é só ligar no 3352-4141. As principais dúvidas, Pascoal Cadório e Eduardo, eu vou deixar para que vocês falem, mas toxicológico não mudou, aumentou o prazo da carteira, mas o prazo para o exame toxicológico, de quem é motorista profissional, continuou o mesmo. DUT preenchido, aí eu até questionei o Eduardo aqui, nós estávamos falando fora do ar, porque tem duas situações, uma no CTB e a outra devido à situação da pandemia. E a carteira com os novos prazos aí, quem tem abaixo de 50 anos pode ser beneficiado. E aí eu conversava com uma pessoa nessa semana, ela me dizia, olha, Nivaldo, eu tô com 49 anos, a carteira venceu, usufruí da prorrogação aí da pandemia e agora já procurei o Cadório para mim organizar e aí vou ter a oportunidade de renovar por 10 anos. É isso? Inicio com o Pascoal Cadório, depois o Eduardo. Aqui é por hierarquia, viu? Os mais velhos falam primeiro, até Eduardo. Bom dia, Pascoal. Bom dia aos ouvintes, Nivaldo. De fato, Nivaldo, faz dias que nós nos preparamos aí, estudamos as novas mudanças que houve no Código de Trânsito, né? E surge muita dúvida, né? Até a gente que está em cima trabalhando diariamente com isso, surge dúvidas, né? Mas a gente passou a semana toda, desde antes da semana, né? Porque entrou em vigor agora dia 12, a gente passou estudando. E assim mesmo surgem algumas dúvidas, né, Nivaldo? Então, como aceitamos o teu convite, né, para tirar algumas dúvidas assim, o Eduardo, que é especialista em trânsito, né, que se dedica muito, né, do seu tempo sobre trânsito, e eu encarreguei bem ele de dar as explicações, de estudar para nós transmitirmos esse conhecimento. Então, pessoal que quiser fazer algumas perguntas, não que a gente sabe tudo, né? Mas a gente estudou bastante para tentar tirar essas dúvidas, né? Certo. Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Nivaldo, ouvintes da rádio. Realmente a Lei 14.071, ela foi aprovada em outubro do ano passado, né? Mas não teve toda aquela visibilidade, até por causa da pandemia no primeiro ano, mas entrou em vigor dia 12 e ela trouxe uma série de mudanças. Somado a isso também, a continuidade da pandemia também alterou aí alguns prazos, interrompeu alguns prazos, e aí é natural que o cidadão ele esteja um pouco meio perdido, justamente porque são muitas informações, e hoje nessa era de informação que a gente tem, também, além de ser uma informação às vezes complexa, também temos o risco da informação errada, né? Então é isso aí, a gente está com algumas modificações, e essas dúvidas que você mencionou estão entre elas, né, as principais. Certo. Bom, Pascoal Cadório, toxicológico, vou iniciar contigo nessa aí, o Eduardo pode complementar, só para nós não deixar dúvidas, porque, por exemplo, eu lembro que eu até liguei pro Cadório na hora, um motorista, é o caso meu, eu tenho a carteira C, mas eu não sou motorista profissional, eu trabalho aqui no rádio. Então mas para renovar a carteira eu tive que fazer o toxicológico. Isso mesmo. E aí, qual é a minha situação para nós trazer no amplo aí para o pessoal que está acompanhando, por favor? Esse toxicológico já existe há um certo tempo, já faz uns 5 anos mais ou menos, né? Todos aqueles, não que seja um motorista profissional que tem a sua habilitação categoria C, D e E, teriam que fazer cada 2 anos e meio, mas como não tinha o cometimento de uma infração, o pessoal não fazia, só fazia quando iam renovar sua habilitação, né? Tanto aquele que exerce atividade remunerada ao veículo, como aquele que só tem a categoria. Mas hoje já mudou. Hoje, se você não fizer o seu exame a cada 2 anos e meio, você é passível de uma penalidade. Aquele que exerce atividade remunerada ao veículo, aquele que é motorista profissional, vamos dizer, que tem o EAR, nas observações da habilitação, é obrigado a fazer o toxicológico, mesmo que não esteja dirigindo o veículo, né? Quando ele for renovar, se ele não fizer, ele vai levar uma multa de balcão, que se diz, uma multa automática ali, né? 7 pontos na habilitação, quase R$1.500 do valor, e ainda o direito de dirigir suspenso, né? Por 90 dias, aí tem que se reciclar ainda. Mas tem aquele que tem a categoria C, D e E, né, que não dirige caminhão, só tem a categoria, porque eventualmente poderá um dia vir a pegar um caminhão. Esse também seria 2 anos e meio, mas não é obrigado, ele não é passível de multa, né? Ele não é passível de multa, ele não leva multa.
Somente quando ele for renovar sua carteira, daí 5 anos ou 10 anos, ele tem que fazer o toxicológico de novo. Eu acho que mas eu te pergunto, isso, né, Eduardo? eu te pergunto para ti, pro Eduardo, o seguinte. Vamos supor que agora, por exemplo, na safra, eu tenho um amigo que está colhendo e eu estou visitando ele, ou ele precisou que eu vá buscar o caminhão carregado e trazer até a Copatrico. Um exemplo hipotético. Tu tem que fazer o exame. Tu tem que ter o exame. E se eu for abordado, eu vou entrar nessa situação dos 90 dias e a multa. É a multa. Isso. É isso? Porque nós temos, com essa alteração do CTB, foram criadas 2 infrações relacionadas ao exame toxicológico. A primeira infração tem relação com o condutor que está dirigindo veículos abrangidos pela categoria C, D ou E. Então, essa é uma autuação que se dá pelo agente de trânsito, uma abordagem, como a gente às vezes é abordado pela polícia, né? E aí estaria dirigindo um caminhão, um ônibus. Ao consultar no sistema, que é importante também mencionar que o cidadão não vai ter que carregar nenhum tipo de documento para comprovar o exame, isso é tudo através do sistema, o CONTRAN já determinou isso, tá? Então o agente de trânsito consulta a habilitação e vê, se constatar que o exame periódico ou intermediário, que é esse a cada 2 anos e meio, o exame toxicológico está vencido, ainda que a habilitação esteja válida, e ele está dirigindo essa categoria, aí, independentemente de ter o EAR, ele será autuado. E a multa é uma multa gravíssima, vezes 5, o valor dá R$ 1.467, e o sistema vai instaurar um processo de suspensão por 3 meses, né, em decorrência disso. É claro que ao cumprir esse prazo e fazer um novo exame, né, a pessoa regulariza a habilitação. Essa é a primeira situação. A outra situação, a outra infração de trânsito, deve ficar atento àquela pessoa que tem o EAR na carteira, como o Pascoal aqui comentou, né? Mas se não dirige, não vai ser flagrado conduzindo o veículo CD ou E, no momento de fazer a renovação, caso o exame tenha vencido depois do dia 12 de abril, aí sim será autuado, também nas mesmas penalidades, com a multa de balcão, a multa do sistema do próprio Detran, que vai gerar autuação automaticamente. Então, ou seja, quem hoje tem EAR na carteira, né, a sigla EAR, que exerce atividade remunerada, mas não dirige, não conduz, e o exame venceu antes do dia 12 de abril, né, semana passada para trás, não vai ter problema nenhum, né, pode vir renovar ano que vem, né, quando vencer a sua carteira, que o sistema não vai gerar a multa, porque quando o exame dele venceu não havia a infração, não havia essa exigência. Agora, aquele que está dirigindo, já existia a exigência de ter feito o exame. Por isso que foi dado 30 dias desde o dia 12. Então, por exemplo, quem venceu o exame toxicológico e dirige, categoria C, D ou E, né, seja de forma esporádica, como o Nivaldo deu o exemplo, ou mesmo profissional, todo dia aí, né, lidando com isso, ele tem 30 dias contados do dia 12, agora de abril, né, que foi segunda-feira, que entrou em vigor a lei, para providenciar o exame toxicológico. É apenas o exame. Digamos que a CNH dele está válida até 2022. Não tem problema nenhum, ele vai mexer só com o exame. Só o exame. Direto no laboratório, não precisa passar em CFC nenhum, né? Ele vai direto no laboratório credenciado e o laboratório mesmo já vai inserir no sistema e ele pode ficar tranquilo. Agora, quem não venceu o exame ainda, o exame toxicológico está válido, porque quem sabe renovou a carteira ano passado, enfim, não vai precisar fazer de novo, né? Vai ter a validade de 2 anos e meio para poder ficar dirigindo. Certo, deixa eu verificar aqui o pessoal que está fazendo perguntas. Pessoa com mais de 70 anos, carteira venceu no fim de março, foi prorrogada a renovação? Sim, o que está acontecendo, né? Devido à pandemia, aí é uma questão que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, levando em conta as situações, né, como a gente está vivendo em todo o país, ele interrompeu ou prorrogou certos prazos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, independentemente da questão da idade, houve essa prorrogação, como já aconteceu no passado, né? Que é importante deixar claro que ela é uma prorrogação, né, no sentido que vai poder dirigir com esse documento já vencido, mais 30 dias, né, que era o que tinha na lei. Mas é só para fins de fiscalização, né? Às vezes as pessoas questionam se para outras finalidades o documento é válido, né? Na verdade, por exemplo, para seguros, né, outras situações, essa alteração não abrange. É apenas realmente para não ser multado por estar com a habilitação vencida. Então, das habilitações vencidas de março de 2020 em diante, né, de 2020 para cá, de março para cá, as pessoas não serão multadas por estarem conduzindo com a habilitação vencida. Então, quanto a isso, realmente houve uma questão que aí não é no novo código, e sim, né, da situação de
de resolução mesmo. Certo, eu vou fazer a pergunta para vocês dois e vocês aí respondam. Aqui eu acho que a resposta tua anterior já respondeu aí, o Paulo dos Santos. Quem tem a carteira aí e não estiver com o toxicológico em dia e não estiver exercendo a profissão será multado? Aí é a pergunta que eu fiz direto, né, a meu respeito. Se ele estiver dirigindo, aí sim, mas se ele não tiver, se ele estiver dirigindo o carro não tem problema nenhum. Caminhoneta pessoal dele não tem, né? Somente ele vai fazer o toxicológico quando for renovar a habilitação. Vamos dizer que falta 4 anos para renovar a carteira. Só no momento da renovação. No momento da renovação. Acho que foi respondido aí, Paulo. Tá, um abraço. A Marisa Nunes quer saber a partir de quando passa a valer a taxa de transferência de veículos. Deve ter iniciado já. Deve ser essa mudança. Já a mudança do valor aqui, já né? Foi. O valor, né? Essa taxa já entrou no sistema, por exemplo, o licenciamento do veículo era R$ 94,00, já veio para R$ 66,00 e uns quebradinhos. Então já deve estar lá no CRVA, onde que faz a transferência, já deve ter entrado esse valor, que era bastante alto, era R$ 1.000 uma transferência no veículo, conforme agora veio para R$ 140 e poucos, né? Então houve um ajuste aí, né? Taxa de licenciamento, 94, você não recebe o certificado e tem que pagar, mas tem a despesa lá, tudo bem, né? E as transferências de veículo, de ônibus, era R$ 1.000 e poucos, veio para R$ 100 e poucos também. Então ficou mais acessível agora, né? Ficou de acordo com a realidade que nós estamos vendo. Né? É isso, né? Era algo sem fundamento. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Sandoval Peixoto, Fazenda Boa Vista. Lá choveu 60 milímetros, está nos acompanhando. Bela entrevista, ele colocou aqui para nós. Muito obrigado. Duty preenchido. Eu acho que essa era uma dúvida que tinha e aí tem duas questões. Aí o Pascoal pode até falar. O Eduardo. Eduardo, tá por favor. Tem uma situação da pandemia, tem outra situação de mudança no CTB, é isso? Isso. É importante que a gente tenha clareza que houve a seguinte alteração no Código de Trânsito, referente ao prazo para a comunicação de venda, né? Que é o seguinte, a pessoa que vendeu o veículo, até então, até o dia 11 de abril, ela tinha que fazer a comunicação, né? Mandar fazer, ir no CRVA ou encaminhar para o Detran diretamente o aviso da comunicação de venda em até 30 dias. Passado 30 dias, todas as infrações e multas que ocorressem com o veículo, ela seria responsável solidariamente também. Isso mudou, tá? Não mudou o prazo para a pessoa que comprou o veículo fazer a transferência. Esse prazo da transferência, que é quando a gente vai fazer a vistoria lá, que eu adquiri um veículo de alguém, continua sendo 30 dias. Né? E aí a mudança foi a seguinte, passou de 30 dias, a multa antes era grave, davam 5 pontos na carteira e uma multa sendo 95,23, passou a ser agora uma infração média, R$130 e 4 pontos na carteira. Então houve um abrandamento caso eu faça a transferência fora dos 30 dias. O cara que está vendendo, a pessoa que está vendendo, que é o que está comunicando a venda, depois de passado o prazo de 30 dias da transferência de quem comprou o veículo, esse que está vendendo tem mais 60 dias para comunicar a venda. Então nesse caso sim houve uma mudança para quem está passando o veículo adiante, né? Vai poder ter até 90 dias para comunicar a venda. Fica 90 dias livre de risco de pagar multas que não cometeu, né? Agora, isso é como está no CTB. Devido à pandemia, o CONTRAN, também assim como na questão da habilitação, ele interrompeu ou prorrogou certos prazos. Nesse caso, para registro e licenciamento de veículos novos, né, 0 quilômetros, adquiridos desde 5 de março deste ano, não incorre a exigência, né, e a infração se não fizer o emplacamento do registro, né, do veículo 0 quilômetro. Em 30 dias. Isso. E no caso de quem vai transferir a propriedade, né, que tem que fazer em 30 dias, e que a gente estava comentando agora que mudou a infração, inclusive, desde o dia 18 de fevereiro de 2021. Então, se a pessoa assinou o DUT, né, reconheceu ali, fez todo o procedimento, a partir desde o dia 18 de fevereiro agora, ela não vai ser autuada, não está infringindo a regra por não ter feito a transferência ou a vistoria, como a gente costuma dizer. Então, isso em decorrência da pandemia, né, que nós temos aí uma prorrogação ou interrupção de prazos. Significa que está valendo independente, por exemplo, comprei o carro do Pascoal Cador dia 19 de fevereiro, se eu não quiser fazer a transferência, ele aceitar, porque ele está me vendendo, não tem problema nenhum, eu não vou ser multado por isso. Isso, exatamente. O prazo nesse momento está interrompido. Está interrompido. E não tem delimitação. Até o governo decidir. Isso, porque apesar do CONTRAN ter estabelecido isso, ele deu a cargo de cada estado, através do Detran, de cada estado,
avaliar como é que está a situação, as condições, né, para retomada de prazos. Porque aqui ainda, no Rio Grande do Sul, a diferença de muitos outros estados, os serviços eles estão acontecendo, né? Tanto de renovação quanto de transferência, claro, com seus cuidados, seus protocolos, talvez esteja demorando um pouco mais, né? Ou enfim, então ainda é possível de fazer. Mesmo assim, houve essa interrupção de prazo, né? Acho que muito mais no sentido realmente de evitar que você tenha multas, né? E as pessoas até mesmo possam depois vir a questionar, né, que tiveram alguma demora devido à, né, questão da pandemia mesmo, porque os serviços estão funcionando. Em alguns estados os serviços já estão parados de novo, como aconteceu aqui também ano passado, né? Mas tanto a parte veicular lá no CRVA, até onde sabe, está acontecendo normalmente, assim como os processos de habilitação, renovação, ainda que tenha a prorrogação dos prazos, estão ocorrendo também, né? Então as pessoas, é importante também saber que os serviços estão sendo oferecidos com os protocolos, os cuidados, conforme as agendas também. Mas existe esse alívio, digamos assim, né? Porque realmente não é uma época normal que nós estamos vivendo. Então, em épocas normais você tem que cumprir prazo, pronto, acabou, né? Agora realmente é uma coisa mais complicada. Certo. Tem uma pergunta aqui do Cristiano que está nos acompanhando. Acho que essa o Pascoal sabe responder aí rapidamente, e depois eu chego naquela outra dos prazos, porque as perguntas estão chegando aqui. Isso tem, a gente sabe que... Carteira o Cristiano era motorista de ônibus aqui da cidade, tu conhece ele tanto quanto eu, tá nos acompanhando. Carteira rebaixou para B. Pode voltar a ser no momento da renovação? Essa é a pergunta que ele faz, é uma pergunta direta. Pode, qual é o procedimento? Ele vem ao CFC, no caso, faz o exame médico, né? E já se abre o processo para retornar à categoria, ele faz o toxicológico e a gente envia para o Detran a solicitação para retornar à categoria anterior, né? Não tem problema nenhum. Ele pode, tem bastante gente que rebaixa e depois necessita novamente retornar à categoria, não precisa fazer outros exames, a não ser o médico, que para ver se está em condições de ter aquela categoria novamente, não tem problema nenhum, é fácil, né? E as taxas mudam ou não? Não, seria o mesmo valor da renovação, a mesma coisa. Nivaldo, agora me surgiu aqui, que tem surgido bastante, há um tempo atrás. Hoje não sei como é que está a questão dos emplacamentos lá, se aceitam emplacar o veículo lá, eu acho que aceitam. Se tu não tem habilitação, né, eu compro um carro e põe o nome da minha esposa que não tem habilitação, para fugir das multas, vamos dizer, para não perder a habilitação. Sim. Só que hoje isso aí, o Detran, se tu comete uma infração lá e tu não apresenta o condutor, vai sair 2 multas lá, né? Vai chegar no Detran, o Detran vai impor outra multa lá por estar dirigindo o veículo sem habilitação. Então é muito perigoso hoje. Tem surgido muitas questões, tipo, mas eu não tenho carteira e levei uma multa. Aparece no carro lá igual. O Detran põe como se você fosse habilitado. Desabilitado, sem habilitação, né? Não, então, tudo bem, mas você desabilitado... né? Isso, justamente isso aí. Então tem que ter esses cuidados aí também, né? Carteira com os novos prazos. Valendo a partir de agora, é isso? Valendo a partir de agora, então... Todas as pessoas que têm menos de 50 anos serão beneficiadas com 10 anos a carteira, é isso? Por 10 anos, isso. Só aí a critério também, vamos deixar claro, a critério do exame de saúde. Porque de repente tem pessoas que vão lá fazer sua habilitação, renovar, e com 20 anos, 30 anos a pessoa tem, mas ele é debilitado, tem problema de saúde, o médico poderá dar de 2 anos, 3 anos, né? Conforme o estado de saúde do usuário, do candidato, né? Então, o máximo é 10 anos, mas não impede de ter por 5 anos, por 2 anos, né? Como é atualmente. Hoje é 5, há poucos dias, até o dia 12, era 5 anos, mas o médico, de repente, o psicólogo poderia dar por 2 anos ou por 3 anos, né? Então, até os 50 anos você tem o prazo de 10 anos, se for a pessoa com saúde e tal, e dos 50 anos para cima, 5 anos, né? Até os 70. Quando completar os 70 anos, aí você já tira a carteira, né? Renova por 3 anos. Certo. Bom, 2 perguntas aqui. Uma o Eduardo Cadora vai nos responder. E a outra pode ser você também. Bom dia, gostaria de saber se os carros 99, 2000 têm que pagar o seguro. Essa pergunta é da Cleonice Nunes. O Jorge Antônio de Oliveira, ali do bairro Paz, está nos acompanhando. Parabéns, Rádio Missioneira, parabéns, Nivaldo, e parabéns aos doutores Cadora e Cadorinha, ele colocou aqui. Muito bem explicado, eu não fiz pergunta porque fizeram tudo o que eu queria
saber. Parabéns, um abraço a todos. E aí Obrigado, tem perguntas de voz aqui que eu não vou conseguir ouvi-las todas. Pessoas, aqui tem uma pergunta do Guedes que é direcionada àquilo que você falava antes. No caso do carro novo, o comprador tem 30 dias para transferir, mas pode trafegar com o veículo apresentando a nota fiscal, é isso? Ele falou em 30 dias, digo 30 dias para emplacar o carro novo. Essa questão é uma das falhas que a gente entende do CONTRAN, Sim. porque ele prorrogou, interrompeu os prazos para fazer o procedimento de registro, emplacamento, né? Ele não menciona para a direção. Então, no nosso entendimento, continua valendo a norma que já existia de que da concessionária, ou onde você adquiriu o veículo 0 km, até levar até o DETRAN, no caso o CRVA, né, os prazos aqui na nossa região são de 15 dias. Isso não houve alteração para a circulação, a princípio, pela nova resolução que tratou dos prazos, né? O que houve realmente sim foi né, uma retirada dessa possibilidade de se receber a autuação, né? Então, é claro que daí a pessoa vai dizer, tá, mas então prorrogam, interromperam o prazo e eu não vou poder ficar dirigindo. Mas na verdade não pode ficar dirigindo com veículo sem placa, né? Porque a placa é o único meio de identificação. Então me parece que, por não terem mexido nessa questão, não ter expressamente uma liberação para conduzir, você ganhou, né, tá com prazo interrompido para fazer o procedimento e não receber a multa, mas não vai poder ficar circulando livremente com o veículo sem placa, né? Senão aí você incorre na infração, que é gravíssima, de estar com veículo sem registro, né? Então não recomendo a circulação livre, né? Agora, se você adquiriu de um local para outro, né, de uma cidade para outra, você está abrangido pela legislação de poder circular nesse deslocamento desde que adquiriu o veículo, mas livremente, assim, para dia a dia, não. Raul de Oliveira lá em Pirapó também nos acompanhando e gostando de tudo que ouviu. O pessoal estava aguardando isso porque mexeu com todos nós, né? A gente Quem sabe, tem habilitação, né? Nós lá no CFC a gente está o dia inteiro respondendo e fizemos questão de tentar tirar algumas dúvidas. A senhora é essa que fez o questionamento do seguro, né? Só tem o seguro para pagar. Veículos acima de 20 anos não tem o IPVA. E agora esse ano não tem seguro, tem o licenciamento, né? Que hoje está em torno de R$66 o licenciamento. Esse sim é obrigatório fazer conforme o final de placa. Se eu me lembro, parece que é 1, 2 e 13 agora até o final desse mês fazer o licenciamento e assim por diante. Então não tem mais seguro, né? Nem moto, nem ônibus, né? Foi isentado esse ano, né? A partir desse ano não tem seguro. Mas o licenciamento tem que fazer. O Albani Gamarra disse que pagou 94. Justamente, então, vai ser ressarcido? Baixou para 64 no outro dia? É só pedir lá pro DETRAN não, ele vai ser ressarcido o ano que vem, ele vai ter esse abatimento, vai ter esse desconto de 20 e poucos reais, né? De fato, a recém... Quem pagou um dia antes ali? Isso, quem pagou, vamos dizer, em janeiro, pagou IPVA e pagou o licenciamento junto, ele pagou R$94, né, de licenciamento. E agora foi aprovado, a semana passada, na Assembleia, foi aprovada a redução dessas taxas aí, aonde veio para R$66,47. Então, o ano que vem eles não vão devolver o dinheiro, eles vão creditar para o ano que vem, né? Então, seria isso aí. Aproveitando a oportunidade, já que estamos falando sobre veículo, a gente está vendo que tem bastante questões, já que também o nosso foco aqui são as alterações na legislação. Tem um ponto importante que normalmente o proprietário do veículo tem que ficar atento, né? Com o IPVA, quando é cobrado, o seguro obrigatório, que esse ano foi isento, né? Mas ele continua existindo, só não está sendo cobrado esse ano, e o licenciamento, né? E eventuais multas que a pessoa tinha, né? Isso sempre já era assim há muitos anos. Este ano foi incluído, para passar a valer para o próximo licenciamento 2022, foi incluído a situação do recal. Então você que é proprietário de veículo tem que ficar atento se no seu veículo, no banco de dados, no próprio documento, consta a informação de recal. O que é o recal? É quando a concessionária, o fabricante, identifica que existe uma falha estrutural no veículo e que foi vendido, né, foi colocado à venda, está circulando, eles comunicam na imprensa, divulgam abertamente a necessidade de voltar, né, de levar esse veículo de volta para consertar. E aí nem 50% dos recalques são atendidos. Então houve essa mudança na lei e aí quer dizer o seguinte: se você tem que fazer recal, nunca foi lá levar, né, na concessionária para consertar, para arrumar,
essa vai ser uma condição para que você licencie o veículo ano que vem. Então, em 2022, além de pagar todas essas taxas que a gente estava falando antes, terá que ter atendido o RECAL. Não atender o RECAL para o ano que vem, não vai conseguir licenciar o veículo. Então ninguém está dando muita importância para isso agora, mas com certeza lá mais para frente, né, vai começar a aparecer e vai começar a bloquear o licenciamento dos veículos, né, por não ter feito o RECAL. Então fiquem atentos também com isso, vá providenciando aí ao longo desse licenciamento 2021 para que 2022 não tenha problema. Certo. Tem mais alguns questionamentos? Existe bastante, né? Tem uma, eu ficaria até, entraria no Cidade Alerta e mas eu estou em cima do horário também. O Francisco Lourenço, secretário de Planejamento, já foi embora aqui porque tinha um outro compromisso, transferi a entrevista dele, tinha o prefeito lá de Santo Antônio, o Felisberto também, vou agendar aí uma nova entrevista com ele na semana que vem, porque o tema era muito relevante, né, Pascoal? Então eu deixo para vocês aí, se vocês acham que ficou algo sem esclarecer, nós estamos à disposição e o espaço também está aberto aqui. A gente está disponível a hora que precisar e, né, algumas dúvidas, pode nos ligar lá no CFC, também podemos agendar outra entrevista, Nivaldo, né, que sempre está surgindo algumas coisas, a gente acredita que alguma coisa vai mudar também nessas novas mudanças que houve aí, mas o trânsito é constante, o pessoal habilitado, proprietário de veículos sempre tem que estar atento com as novas leis, né, Nivaldo, para ter um acompanhamento, para não prejudicar os outros também, né? A questão agora que está muito em moda agora é as bicicletas que tem motor agora, né, Nivaldo? Tem muitas pessoas que acham que não precisa ter a habilitação. Bicicleta que tem acelerador, que tem motor, que você não necessita de pedalar essa bicicleta, você tem que ter a ACC, é uma habilitação, é uma categoria A, vamos dizer assim, né? Então a gente vê muitas pessoas aí adaptando motores nas bicicletas, né? E põe acelerador, põe motor mais potente que cruze de 25 km por hora, esses é obrigado a ter habilitação. E a gente fica à disposição, nossas redes sociais do CFC, Facebook, Instagram, nós temos feito algumas postagens, replicado postagens referentes também às alterações da lei e também sempre que possível está fazendo algum tipo de divulgação lá sobre essas mudanças, e aí fica à disposição também esses nossos canais, como já foi mencionado aí do telefone e também as redes sociais. Só para fechar, Cadori, acho que você responde, seu João lá de São Nicolau, e muitas pessoas, vocês estão recebendo essas ligações no dia a dia, nós aqui na rádio também. O governo não está mais efetuando a entrega do IPVA, o documento do veículo. Isso. Né? E daí o João pergunta o seguinte: o pagamento do IPVA foi feito, o Correio não está mais entregando, como fazer para retirá-lo? Essa é a pergunta. Não é que não esteja entregando, não está sendo mais emitido esse documento. Não emite mais. Não emite mais. O que se quer ter esse documento em mãos, tem que se dirigir ao CRVA, o Centro de Registro de Veículos, pedir para emitir, ou em casa, quem tem uma impressora, né, que pode fazer essa impressão desse documento aí. Pode baixar no celular também, né? O documento digital? Só que é um pouco difícil todo esse procedimento. Então as pessoas estão procurando, vão lá no CRVA e pagam 8, 9 reais lá. E eles vão emitir ali o documento. Vão emitir. É uma coisa que tu já está pagando lá, agora é 66 reais. Mas depois mais 8, então vai a 74. Então são questões. Mas acho que clareou, é importante isso aí, porque não é não entregar. Não está sendo emitido. Não está sendo emitido. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Pelos esclarecimentos. Então tá. E dúvidas, o pessoal vão ali no Secador e o link 4292. Peço para falar com o Pascoal ou com o Eduardo, tá bom?